É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu estou aqui com a doutora Regiane para falar um pouquinho sobre aparelhos dentários e higiene bucal. Então, é um assunto muito delicado, né? Porque antigamente, aparelho dentário era uma coisa... Era muito difícil, né? Era difícil... Tinha a questão de valores, tinha a questão de higiene, a dificuldade da higiene. Pelo tipo de técnica, os tratamentos eram muito longos, eram anos de tratamento. Tinham poucos dentistas aqui em Ribeirão que faziam isso. Eu lembro que o meu vinha de São Paulo a cada 15 dias em Ribeirão, e na época era muito caro, então eu coloquei... E meu irmão foi colocar bem depois, porque era muito caro, né? É assim, ó. O tratamento... existem 2 tipos de tratamento para a boca em relação a aparelho. Existe a ortopedia e existe a ortodontia. A ortopedia, ela está ligada a desenvolvimento ósseo. Então, se o paciente tem uma mordida aberta, se ele tem uma mordida profunda... Mordida aberta é quando os dentes não se encostam. Mordida profunda é quando eles vão além do limite. A mordida, o dentinho de baixo, ele esconde atrás do de cima, que a gente no sorriso não consegue enxergar o dentinho de baixo. Mordida cruzada. Então, essa parte de ortopedia, o desenvolvimento ósseo da maxila e da mandíbula, ela pode ser trabalhada com aparelhos ortopédicos. Na ortodontia, a gente trabalha a movimentação do dente. Então, assim, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, a gente se falava de tratamento ortodôntico. Então, naquela época, usava banda, é um anel que você abraçava todos os dentes. Então, o ortodontista ele tinha que aprender a fazer esse anel no formato de cada dente. Aí a gente soldava uma peça nesses anéis e trabalhava o formato dos fios para acontecer a movimentação. Não, e era horrível porque não dava para passar o fio dental. Era uma dificuldade a higiene. No dia que a gente ia tirar o aparelho, parecia que estava arrancando todos os dentes. Era uma coisa assim, absurda. E ficava com aquele aparelho, então parecia assim que a gente não limpava o dente direito. Prova disso que depois do tratamento com o aparelho, a gente tinha que fazer vários canais, sabe? Foram dentes assim, cariados naquela época. Por quê? Porque estava aquela banda em cada dente, né? Era uma coisa horrorosa. Sim. E depois disso entraram esses estudos de visão ortopédica, que a gente trabalha muito hoje nos consultórios ainda. E depois disso ainda com a evolução da ortodontia, de colar as peças no dente, não mais usar a banda, aquele anel em volta de todos os dentes. Hoje, vamos trazer tudo isso para hoje. O que a gente tem hoje dentro da odontologia? A gente tem a ortopedia ainda, a gente trabalha nos casos que são precisos com a ortopedia funcional, que chama ortopedia funcional dos maxilares, que trata tanto maxila quanto mandíbula, e a gente tem a linha ortodôntica. Dentro da linha ortodôntica, a gente tem tecnologias diferentes de se tratar. Então,
Hoje existe um tratamento convencional. O que é o convencional? São as pecinhas chamadas de brackets, que a gente cola no lugar correto de cada peça no seu dente. Cada dente tem uma peça específica para o seu dente. Ele tem altura, posição, muito bem posicionado para acontecer o movimento. E vem os fios na sequência, que a gente prende esse fio na peça colada no dente através de borracha. Que hoje as borrachas são coloridas para trazer uma jovialidade, uma brincadeira para o tratamento. Mas que de brincadeira mesmo não tem nada. Não, você falou uma brincadeira, porque até para criança, na nossa época, não é muito tempo atrás, né? Não tinha esses aparelhos de criança. E já com a minha filha já teve. Aí colocava as figurinhas, né? Isso. Então, tratava brincando. Então, ela não percebeu que tratou. Que estava sendo tratada, né? É muito interessante. É muito interessante. Trabalhar com a mentalidade da criança com o que ela pode ver de legal. Né, para aquele depois tratamento. Usou esse que você falou das borrachinhas. Vou colocar Copa do Mundo, verde e amarelo. Fica brincando com a imaginação. Que cor que eu vou colocar a borrachinha? É isso mesmo. Né? Eu acho muito importante, em relação a esse tratamento, o paciente entender que a troca das borrachas faz parte de uma manutenção, faz parte de uma ativação desse fio. Então, quanto mais eu ativo esse fio dentro desses quadradinhos chamados brackets, mais eu consigo alinhar e nivelar os meus dentes. E com isso, a troca dos fios cada vez de mais grosso calibre. Então, esse é o tratamento convencional. Dentro do tratamento convencional, nós temos 3 materiais de aparelho. A gente tem o metal, que você vê na boca, eu vou dizer hoje, de 80% da população. Tem o de cerâmico, que ele traz uma cor parecida com o do dente. Tem o de safira, que ele lembra muito um vidro transparente. E tem um aparelho estético de resina, que normalmente eu falo para os meus pacientes, olha, cuidado com resina, porque com o passar do tempo do tratamento, ele traz um manchamento para a peça. Então, algo que você gostaria que fosse estético, não fica tão estético com devidas escolhas. Então, assim, olha, conversa com o seu ortodontista sobre tudo que existe dentro da ortodontia. Não vai já chegando de primeiro e já escolhendo aquilo que tem ali de prontidão. Tire todas as suas dúvidas. Faz um bate-papo para você ter certeza do que aquele paciente quer de tratamento para ele e o que ele pode, dentro de como ele age, o que ele pode escolher de tratamento para ele. Então, tá, vamos voltar. Então, tem o tratamento convencional, que tem as cores diferentes de material. Existe um outro tratamento, muito utilizado hoje, que ele chama autoligado. O interessante do tratamento autoligado é que não vai borracha, não tem borrachinha colorida. Ele é uma peça que ele tem um flip que abre, você cola ele no dentinho, abre um flip, põe o fio dentro do espaço, fecha o flip. Então, olha que interessante. A peça está colada no dente e o fio está dentro dessa peça que foi autoligado. Ele foi fechado na própria peça. Então, a todo tempo, o tempo todo, esse fio está sofrendo movimento ali dentro. Então, ele está fazendo movimento para o dente. E os retornos, eles são mais espaçados. Enquanto o convencional, uma vez por mês, o autoligado, ele tem retorno a cada 60 dias. Então, qual é melhor? Qual é pior? Não tem melhor, não tem pior. Tem indicação para aquele paciente. É o que aquele paciente pode. Não, isso é muito interessante. Porque naquela época era tudo muito caro. Então, poucas as pessoas faziam o uso do aparelho dentário. Prova disso que depois que começou a ficar mais acessível para o bolso da pessoa, muito mais gente, até adultos, usando aparelho. Sim, sim, né? Isso é muito interessante também.
Porque agora, então, eu tenho várias formas de escolher conforme o meu bolso, conforme o meu problema, né? O tempo que eu quero usar, o tempo que eu me permito fazer um tratamento ortodôntico. Então eu posso chegar para você e falar assim, olha, doutora, eu queria fazer um tratamento, mas eu queria um tratamento rápido. Sim, tem isso. Existem tratamentos que a tecnologia do aparelho, ele traz um desenvolvimento mais rápido. Ele traz uma finalização mais rápida. Dentro do autoligado, ele também pode ser na cor de metal ou cerâmico. E hoje, nós temos o queridinho da mídia, que é o Invisalign. Peraí. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre isso, porque hoje em dia tá todo mundo, né? Virou modismo, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Gente, eu tenho uma informação muito importante para dar para todos vocês sobre o programa da semana que vem. Seu Luiz, vamos falar para o pessoal o que vai acontecer? O mês de junho é um mês muito especial para o Amor Exigente e para todas as instituições que trabalham com o problema da drogadição, né? Dependência química e drogadição. Dia 26 de junho, todo ano, a gente intensifica muito o nosso trabalho, porque é o Dia Internacional de Combate às Drogas e o Dia Municipal de Combate às Drogas. A semana que antecede esse dia, a semana toda, é a Semana Nacional de Combate às Drogas. Então é um mês especial para que a gente possa realmente intensificar o nosso trabalho, mostrar para a população que tem jeito sim, que pode se trabalhar a prevenção, que pode se trabalhar o tratamento, a reinserção, trazer de volta as pessoas que estão nesse mundo tão difícil que é o mundo da drogadição. Então, esse mês é muito especial. Vamos intensificar realmente todas as nossas ações em prol da sociedade brasileira e mostrar para eles esse programa divino que é o Amor Exigente, com 12 princípios básicos, tudo isso para ser trabalhado em grupo de auto e mútua ajuda. Quer saber mais sobre o Amor Exigente? Fiquem atentos, o próximo programa, quinta-feira, às 22h30. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto.
Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Estamos de volta. E agora com a doutora Regiane falando sobre o queridinho, né? Eu acho que virou uma moda e eu não sei, eu não procurei saber ainda, que eu queria saber com você. É isso mesmo? E ele faz tudo isso? Sim, Alessandra. O Invisalign é uma tecnologia completamente diferente da ortodontia fixa, embora seja com a mesma função de trazer o que a gente quer de mais perfeito dentro da oclusão e dentro da função mastigatória, né, do alinhamento e nivelamento dos dentes. Então, o tratamento, para fechar um tratamento do Invisalign, ele é um pouco diferente de radiografia e fotos e exames complementares. Naquele nosso primeiro programa, quando você foi lá no Jardim, ele falou sobre um aparelho chamado Aitero. O Aitero é um aparelho que escaneia a boca do paciente. Essa filmagem, esse escaneamento vem para o sistema do Invisalign para a gente. O ortodontista faz todo o tratamento virtual desse paciente, do início ao fim. Eu faço toda a movimentação dos dentes que eu quero. Essa imagem é encaminhada através de uma IDS, como se fosse um e-mail meu, mas é um que a gente tecnicamente chama de IDS, e vai para o sistema deles interno lá nos Estados Unidos. Lá, engenheiros vão avaliar qual movimentação que esse dente pode acontecer ou não dentro do que eu propus. Então, o que pode, ele aceita, o que não pode, ele me dá sugestão de como poderia ser diferente. E manda de volta esse tratamento de início ao final com algumas mudanças, se assim forem necessárias. E se eu não gostei do movimento, que eles não são ortodontistas, a ortodontista sou eu. Então, o movimento que ele me sugeriu, se eu acho que está adequado, eu aceito. Se não, eu envio de novo, colocando outras movimentações que podem ocorrer até chegar a um final de tratamento. Então, lá nos Estados Unidos, dentro do sistema Invisalign, ele tem a filmagem escaneada inicial desse meu paciente e todo o movimento até o final do que a gente quer para esse paciente. São fatiadas essas imagens e são confeccionadas placas alinhadoras. Então, o paciente precisa de um tratamento com 30 placas. Então, vem pronto dos Estados Unidos as 30 placas. E eu, ortodontista, conduzo esse tratamento através da orientação de como ele vai usar essa placa, quantas horas por dia ele vai usar essa placa e quantos dias ele vai usar essa placa para
para ter a troca para a placa seguinte. É incrível. E não volta os dentes, porque antigamente a gente via muito isso. Eu usei aparelho tal, mas eu tirei antes da hora e o dente... Agora você fala de um método que eu não preciso ficar usando aquele aparelho durante 4, 5 anos, fixo, que eu não podia nem passar o fio dental. Sim. De uma maneira tão rápida. Isso a gente fala muito para os pacientes da gente. Olha, eu vou voltar lá àquele ponto. Então, quando meu paciente me procura para uma ortodontia, eu não escolho o tratamento. Eu oriento o tratamento. Esse é um ponto. Outro ponto importante em falar de ortodontia é o que você me perguntou. E não volta? Olha, Alessandra, isso é muito sério. O paciente, ele tem que entender que o final de um tratamento, ele precisa de uma contenção, tanto superior quanto inferior. Se esse paciente não for colaborador no uso da contenção, ele não vai perder todo o tratamento. Mas os dentes, eles têm movimento, eles têm uma estrutura que une a raiz ao osso, chamado de ligamento periodontal. E esse movimento acontece. Então, o paciente ele tem que saber se posicionar em relação à conduta do que é orientado. É como numa dieta alimentar. Sim. Eu perdi peso, eu tenho que fazer uma manutenção. Sim. Sim. Então, olha aqui. Colocou o aparelho, certo? Muito bem. Chegou ao caso final. Após a finalização do tratamento, ele tem que ter uma contenção. E ele tem que fazer uso dessa contenção. No caso dos inferiores, dos dentes inferiores, é muito comum as pessoas já até conhecerem uma barrinha de fio que a gente põe colado de canino a canino, que a gente fala assim, isso é para o resto da vida. Não tira, tá? Se você tirar, vai ter movimentação. E nos superiores, a gente costuma colocar um aparelho móvel, uma plaquinha de acrílico, e dentro do Invisalign existe uma contenção do Invisalign, específico do Invisalign, que ele troca a cada 6 meses. A gente orienta ele trocar a cada 6 meses. Então, ele usa uma contenção normalmente por 2 anos no superior. E no inferior, essa barra que a gente deixa coladinha atrás dos dentes, escondidinhos. Ele fica atrás do dente? Sim, ele fica super estético. Embora seja um fiozinho de aço inoxidável, que a boca pode receber, ele fica escondidinho. É muito interessante. Então, as tecnologias estão aí, a evolução está vindo, a ortodontia está cada vez mais linda, a ortopedia também, a nossa queridinha, a gente não pode deixar nunca de fazer o uso dela, de tê-la na mão para a gente poder atuar, principalmente na parte pediátrica, que é importante a gente saber. A ortopedia, ela é trabalhada na criança, enquanto existe o desenvolvimento ósseo, tá? E a ortodontia, ela pode ser trabalhada na criança até infinita idade. Olha que interessante. É bom isso, porque muitas vezes as pessoas mais velhas não tiveram a chance de usar um aparelho, né? Sim. Porque era muito caro. Era uma coisa que, como eu disse anteriormente, né? Primeiro um da família, depois o outro. Não dava para fazer todo mundo assim, não era uma coisa fácil. A única contraindicação da ortodontia, a gente vai falar num próximo programa que eu acho super importante, é a doença periodontal. É a doença da gengiva, que é causada por uma bactéria, que a gente vai falar disso, e que traz perda óssea. Então, dependendo do nível de perda óssea, a ortodontia ela está contraindicada, né? Então, que a gente fala, não tem idade. Realmente não tem idade, desde que tenha estrutura para receber o aparelho e acontecer o movimento daquele dente. Por isso a importância dos exames corretos, Sim. né? Porque não só a parte da periodontia, né? Isso. Mas também de implante, né? Não se pode fazer um implante se não tiver
toda a mundo parte direcionada, óssea, né? Tanto a parte óssea como os dentes direcionados. Então, uma coisa liga a outra, né? É interessante isso, né? Eu acho interessante assim, olha, na odontologia, embora existam as especialidades, a gente depende uma do outro. Você nunca está sozinho. Então, o ortodontista precisa estar linkado ao implantologista. O implante tem que estar ligado ao periodontista. A orto tem que estar ligado à odontopediatria. Então, a gente tem que estar todo mundo sempre super falando, sempre tendo essa união. Doutora, eu tenho só que te agradecer e falar que eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que te perguntar ainda. Mas eu quero você muito mais vezes comigo. Obrigada. Sempre. Viu? Quando precisar, já te disse, estou aqui para ajudar. E manda perguntas para a doutora Regiane. A gente quer saber da tua opinião, quer saber das pessoas de casa, o que eles querem ouvir da gente, né? Eu falo assim, às vezes o paciente tem dúvidas e não tem um profissional que ele tem essa liberdade, ou no momento não está podendo procurar um profissional, mas quer entender sobre o que está acontecendo com ele, com a boca dele, com a oclusão, com o sorriso. Ou até escreve para você. Ou até, assim, se tiver vergonha da pergunta, não precisa colocar o nome, não. Entre em contato com o nosso telefone aqui, manda um WhatsApp, a gente vai trazer, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar, né? Pode ser também. Mas a gente está aqui para isso. Não, a gente está aqui para te ajudar. E agora, nosso momento de fé, de esperança e de carinho em tua palavra com o Padre Carlos. Tempo de recomeços. Muitas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida que nós achamos que nós não teremos mais a chance e a oportunidade de recomeçar. O que significa recomeçar? Começar tudo de novo. Mas eu preciso ter consciência de que eu nunca vou estar sozinho para recomeçar. Mas eu estou dizendo de pessoas humanas, estou dizendo do Senhor, de Deus. Deus nos chama aos recomeços. Claro que Ele vai colocar pessoas, situações para que nos ajude a recomeçar. Mas, nesses recomeços, nós vamos sempre que ter consciência de que vamos ter que ir limpando aos poucos aqueles resquícios do passado que ficaram na nossa mente, no nosso coração. Para que nós possamos recomeçar de uma forma definitiva. Para que nós possamos recomeçar compreendendo que a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. E de que hoje nós temos a chance e a oportunidade de refazer o caminho com o Senhor. De recomeçar. Por isso, não tenha medo dos recomeços. Recomece sempre que for possível. E enquanto nós estamos vivos, tudo é possível. Enquanto estamos aqui, nós podemos todas as coisas no Senhor. Que Deus te abençoe e que esta mensagem possa chegar ao seu coração e frutificar abundantemente na sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.